Jeremias não é um profeta que profetizava à sociedade. Jeremias era um profeta que profetizava à igreja. Jeremias profetizava para quem estava vindo no templo. Então Jeremias não profetizava a conversão a Deus. Jeremias profetizava a conversão a um propósito. Porque o povo estava enchendo o templo. Então ele não pregava para o povo vir ao templo. Ele estava profetizando contra o povo que vinha no templo. Que talvez seja esse o caso aqui. Só que ele entrou em desespero porque ele não via transformação. E hoje a maioria de alguns jovens, eu compartilho com alguns jovens aqui, eles dizem assim: Paulo Júnior, como nós vamos mudar essa realidade? A nossa juventude hoje tem um senso de impotência, eles estão se conformando a manter o rito para aguentar ir para o céu. Mas vocês não vão aguentar fazer isso. Num determinado momento, como Jeremias, vocês vão dizer o seguinte: o Senhor me deu um trabalho para fazer que não pode ser feito. O Senhor me enganou. Porque o Senhor pediu que eu assumisse uma coisa, transformasse uma realidade que não tem jeito de ser transformada. É impossível. Jeremias chamou Deus de mentiroso. Porque por fim ele entendeu que ele estava pregando um evangelho que para ser colocado na prática como tinha que ser era uma ilusão. Sabe por quê? Porque o povo previa o dia de voltar para o céu. Nos dias de Jeremias, os tempos estavam cheios porque era um evangelho de conformidade, era um evangelho de contingência, era um evangelho de cumprir o prazo. Jesus está voltando, não tem jeito, tem que fazer nada, vamos fazer culto até ele voltar. Sabe o que aconteceu? Começou a baixar a taxa de natalidade, o meio ambiente começou a piorar, tudo em volta da igreja começou a deteriorar. O povo não queria mais ter filho. As pessoas não queriam mais cuidar umas das outras. Vai demorar demais acontecer isso no Brasil. Vai demorar demais para os nossos velhos ficar caducos, para os nossos jovens não querer ter filho, e para todo mundo só ocupar a igreja esperando a hora de Jesus voltar. Vai demorar muito. Talvez só os seus filhos vão ver isso. Vai demorar muito um líder jovem achar que foi enganado. Não pelo pastor da igreja dele, mas por Deus, que não mata o pastor da igreja dele para ele conseguir viver o evangelho que ele acredita. Vai demorar muito. Sabe como é que Deus resolveu isso? Falou assim para Jeremias: construa casa, mora nela, planta jardim, coma os seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que eles também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei vocês e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Não deixem que os profetas adivinhos que há no meio de vocês os enganem, nem dê atenção aos sonhos que os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, declara o Senhor. Amém, mano? É só isso. É só viver a vida como ela tem que ser vivida. Voltar a ter muito filho, trabalhar pela cidade, plantar jardim, cuidar dele, porque senão nós vamos ficar louco da cabeça, achando que o nosso assunto é céu, achando que nós fomos predestinados para ir para o céu. Não, mas nós fomos predestinados a cumprir o propósito na terra. Então, nós estamos sendo desafiados de novo a discutir esse assunto. Em 1950, lá em Edimburgo, eles convocaram a mesma coisa. Mesma coisa, 1850, não foi 1950, 1850, convocaram lá, vamos discutir a teologia. É para ir para o céu ou é para viver na terra? 1940 e pouco, guerra, destruição, os crentes matando uns aos outros. Quem patrocinou a escravatura no mundo foi a comunidade protestante, amados. A escravatura da humanidade
quase coincidente com o período do Egito, coincide com a reforma protestante. A escravatura começou em 1500. E quem fazia o comércio de escravo no mundo eram os países reformados. Pelo direito do certo sobre o errado. Você consegue imaginar um africano sendo levado escravo e separado da família para limpar a casa de um protestante reformado da Europa? Ou no Brasil? E você acha que está pouco? Quem fazia o comércio eram inimigos. Inglaterra, França, Holanda, mantinha o comércio. Sabe quem fazia o frete? Os católicos. Então, na teologia, eles eram inimigo. No empreendimento, eles eram sócio. Quando é que nós vamos acordar? Que não é o nosso direito. O evangelho não é para eu ter a minha vida funcionando. O homem que tentar salvar a sua própria vida, perderá. Isso é uma discussão milenar. Vem os anos 70, a discussão vai parar onde? Aqui, porque agora eu estava discutindo quem vai ser o dono da última parte do planeta que não foi contaminado por essa bagaça. Quem é o legado da humanidade nos anos 70? Quem não foi dominado na bala, no sistema, na doutrina político-governamental? Então nós temos que ser disputados como? Colocando uns contra os outros. Teologicamente, politicamente, socialmente. Para a gente ter mentalidade o quê? Escrava. E pensar não é como é que eu sou salvo do capeta, não é como é que eu sou salvo do meu irmão, tendo mais direito sobre ele do que ele pode ter sobre mim. Que conversa. Fomos acachapados, escravizado por uma mentalidade de que uma denominação podia salvar mais do que a outra. Passamos a ser inimigos uns dos outros. Nós não fomos arrasados por uma guerra de bomba, mas fomos arrasados por uma guerra ideológica, partidária, estúpida, mesquinha, tacanha. Para a gente continuar pensando como o quê? Lutando pela própria salvação e não assumindo a maturidade de honrar a nossa responsabilidade. Então a discussão aqui, viu, Carlos? Me permita, assim, o calor, mas é porque eu sou mais velho aqui. E a Bíblia diz que os exércitos dos jovens estavam reunidos contra os exércitos inimigos. Não é isso que a palavra profética diz, a visão lá? Os exércitos de Deus estavam reunidos para vencer os exércitos inimigos, só que eles estavam perdendo. Aí tiveram que chamar um velho. Só para o velho liberar uma palavra de exortação, para o jovem poder ganhar de novo. Irmãos, eu estou aqui como velho. Eu participei do avivamento dos anos 70. A minha geração, vocês conhecem todo esse povo aí, ó, dos anos 70, o avivamento do Brasil dos anos 70. A humanidade acreditou que finalmente a igreja brasileira nos anos 70 ia responder o chamado e apresentar para o mundo um evangelho que fizesse sentido. E a gente estava indo até bem. Até que o sucesso fez de novo a gente pensar em poder, em propriedade. E aí nós nos tornamos o pior estereótipo de gente focada no seu próprio púlpito, direito, domínio e controle das coisas. Então, ou vocês assumem isso, ou as próximas gerações vão continuar sofrendo essa crise. Que não é uma crise de recurso, não é uma crise de política, não é uma crise de nada, não é uma crise de identidade. Uma libertação, amém? Vai incentivar seus filhos a casar, porque senão você não vai ter neto, não. Estou te avisando, você não vai ter neto. Você não vai cumprir o salmo lá, dizer assim,
eu verei os filhos e os filhos dos meus filhos. Amém? Você quer ver a palavra de Deus cumprida? Então não pense em ter uma igreja grande. Você quer saber que você foi um homem bem-aventurado? Independente do tamanho da sua igreja, você vai sentar. Você vai ver que como ser humano você gerou um processo e não um resultado. Sabe o que você gerou? Uma família. E não um ministério. Porque Deus nunca prometeu para os filhos dele um ministério. Ele prometeu o quê? Uma família. Em quem seriam benditas todas as famílias. E sabe como é que tem jeito de uma família ser bendita através da sua? É saber que através de você, ele vai ver que você não gerou um filho, você gerou o quê? Um pai. Você não gerou um resultado, você gerou um processo. Você não gerou expectativa, você gerou esperança. Sabe por que você vai cuidar da natureza? Não é porque isso é obrigação de crente, é por causa dos seus netos. E se você não tivesse esperança, por culpa, você não vai fazer nada. Nós não estamos aqui para salvar a natureza, porque essa é a nossa obrigação, como se fossem jardineiros escravos de um Deus que tem um jardim bonito. Sabe por que nós temos que salvar a natureza? Sabe por que nós temos que cuidar da natureza dos rios? Seu neto nadar em água limpa, pescar lambari e ter alegria de ter feito isso com você. Porque aí o dia que você não estiver lá, ele vai ter memória. E não é memória de culto, não é memória de família. Sabe para que nós temos que cuidar das goiabeiras? É para você apanhá-la no pé e comer com seu neto. Ele tem memória de família. E não para saber que Deus contratou um jardineiro a custo baixo e encheu ele de culpa que ele tem que cuidar de uma goiabeira para não ir para o inferno. Construam casas. Deem suas famílias em casamento. Pra você poder sentar na mesa e dizer assim, eu sou um homem bem-aventurado, porque eu estou vendo meus filhos e os filhos dos meus filhos. Só isso. O Evangelho, amados, é só isso. É cuidar de viúva, órfão e estrangeiro. Fazendo ele sentir o quê? Família. Aí, para ele sentir em família, nós cuida dele e leva ele lá no quintal e fala, vem cá para você comer a goiaba que meu pai e meu avô plantou. É isso. Não é a culpa de ter o jardim funcionando. Nem a natureza bem cuidada. É o afeto que uma goiaba bem plantada transmite.